INSS começa a pagar descontos indevidos dos beneficiários. E você vai ver ainda. Espanha pressiona a comunidade internacional para impor sanções contra Israel por ataques massivos em Gaza. E ainda, STF ouve ex-ministro da Saúde, mais 9 testemunhas no caso que investiga plano de golpe. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Muito bom dia para você que decidiu começar a semana muito bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, edição ao vivo como todos os dias. E olha, a segunda parcela do 13º salário antecipado do INSS começa a ser paga nesta segunda-feira. Os depósitos seguem o calendário do benefício mensal que vai até o dia 6 de junho. São 34 milhões de segurados que têm direito ao abono natalino. Os primeiros a receber são os segurados que têm cartão de benefício com final 1, dígito 1, antes do traço e que recebem até um salário mínimo, valor de R$ 1.518. Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 2 a 6 de junho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. A segunda parcela do abono vem com um desconto do imposto de renda. Para os benefícios concedidos após o mês de maio, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2025. Recebem o abono natalino os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo Instituto. E as ações trabalhistas por burnout cresceram 14,5% nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram registrados mais de 5 mil novos casos da síndrome do esgotamento profissional. No Brasil, o governo federal incluiu o burnout na lista das que garantem afastamento do trabalho, com pagamento de auxílio-doença pelo INSS. Atualmente, as empresas enfrentam desafios crescentes para demonstrar que o adoecimento de seus funcionários não está ligado às condições de trabalho. Nesse contexto, ganha a importância do cumprimento das normas que exigem um mapeamento de riscos psicossociais. A aplicação de multas da nova norma regulamentadora número 1, ou chamada NR1, que obriga as empresas a adotarem medidas para identificar esses riscos, foi adiada para 2026. Até lá, as companhias devem se adequar às exigências, embora não sejam penalizadas durante esse período de transição. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a advogada trabalhista Adriana Faria. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, principalmente para falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade. Como nunca antes foi tão importante, né, doutora? Nesse momento que se fala tanto da importância da saúde mental e quando a gente fala ainda do ambiente profissional, esse assunto ele é ainda mais pertinente para a gente entender, né? As obrigações, as normas que precisam ser atendidas, colocadas em prática, né, aplicadas pelas organizações, assim como também para os funcionários identificarem, né, os riscos, conseguirem buscar um apoio das empresas. Agora, doutora, a norma, então, que exige que as empresas realizem uma avaliação da saúde mental dos trabalhadores, passa a valer em caráter educativo hoje, nesta segunda-feira. Isso significa que as organizações vão precisar revisar regimentos internos, contratos e regulamentos? Sim, a partir de hoje as empresas elas estão obrigadas a reverem os conceitos e cuidar da saúde mental de todos os seus colaboradores e todos os seus trabalhadores. Com isso, a empresa tem que fazer uma logística
né, indicando profissionais da área de saúde, como psicólogos, psiquiatras, para poder avaliar a saúde mental e física de todos os seus trabalhadores. E tudo isso para poder verificar justamente se o trabalhador está com excesso de trabalho, se ele tem que cumprir algumas metas impossíveis, né? Como a gente sabe aí, quem trabalha muito em bancos, agências financeiras, tem contratos de metas a cumprir e com isso acaba causando aí um excesso de fadiga e burnout para todos os trabalhadores. A partir de hoje, eles vão ser obrigados a reverem todos esses conceitos sob pena de aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho. A partir do próximo ano, né, doutora? Agora eu queria te perguntar o que acontece, então, se um trabalhador ele desenvolver problemas mentais ligados ao ambiente profissional, como ansiedade, depressão, e a empresa não tiver adotado as medidas preventivas. Olha, cabe multa para a empresa pagar, como também indenizações de danos materiais e danos morais, justamente para poder afastar esse colaborador do seu ambiente de trabalho e com isso a empresa vai ter que arcar com todo esse custo em casa até que ele receba uma alta médica. Justamente para evitar também as filas excessivas de benefícios concedidos junto à Previdência Social. Hoje nós temos mais de 210 mil pessoas aguardando na fila do INSS qualquer concessão de benefício, seja ele por auxílio-doença, seja ele por acidente de trabalho, seja ele por burnout, excesso, fadiga, então cansaço físico e mental. Para evitar essa fila, a partir de hoje, as empresas vão ser obrigadas a fazer esse estudo psicossocial com todos os seus funcionários e colaboradores. Se porventura, a partir de hoje, já constatar que algum funcionário está num quadro elevado social, a empresa pode automaticamente já dar aí as férias, se tiver férias vencidas, dar um descanso remuneratório de 30 dias. Após esse descanso remuneratório de 30 dias com relação às férias, automaticamente a pessoa pode, através de um laudo médico, se afastar aí pelo INSS de 30, 60, 90 dias para que ele se recupere da sua saúde física e mental. Passado esse período, aí realmente a pessoa pode estar para estar continuando aí fazendo esse tratamento, para que tanto a empresa quanto o INSS cuide da sua saúde física e mental e ele não fique também sem receber o seu salário. Tá certo. Olha, muito obrigada, viu, pelas informações completas sobre esse assunto que precisa ser dito e todo mundo entender, né, as suas obrigações, enfim, para que a gente cuide mesmo da saúde mental, que é tão importante. Doutora, muito obrigada, viu, pela explicação. Foi um prazer. Até uma próxima. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Para você também. Nós acabamos de ouvir a advogada trabalhista Adriana Faria. E agora eu vou para a câmera 3, porque uma frente fria, atenção, avança na região sul do país e gera alerta de neve em Santa Catarina. E quem vai trazer todos os detalhes ao vivo é a Michele Veiga, de Criciúma. Michele, bom dia para você. Bom dia, Tabata, bom dia a todos. É verdade, essa frente fria já está mexendo com o estado e com a região sul do Brasil. Tudo porque hoje ainda o tempo está gostosinho, vamos dizer assim. Está um friozinho, aconchegante, temperaturas na casa até os 25 graus em várias regiões. Mas essa temperatura não vai continuar assim, não. Lá para quarta-feira, Tabata, para dar uma resumida, chega essa frente fria que está todo mundo esperando, né? Então ela vai chegando no começo da manhã, as temperaturas já chegam aí na casa dos 16 graus, normal para essa época do ano por aqui, mas no decorrer do dia, com a entrada dela, vão caindo e muito as temperaturas. Chegando na madrugada de quarta para quinta, com a possibilidade de 0 graus, menos 0 graus em várias regiões serranas de Planalto e principalmente a
perspectiva de neve em Santa Catarina. A última neve registrada foi em agosto do ano passado e isso tudo já está mexendo com o comércio, já está mexendo com rede hoteleira, porque muita gente, é claro, sonha em ver o fenômeno da natureza. Mas, por outro lado, a Defesa Civil faz uma série de alertas, porque não vem só a neve, vem uma geada intensa. Áreas que não costumam ter geada, não costumam ter canos congelados, por exemplo, com água, há a perspectiva disso acontecer de quinta para sexta-feira. Tudo isso vai cessar, vai normalizar ali por volta de sábado à tarde, domingo, com as temperaturas mais baixas, mais amenas, claro, estamos entrando no inverno, mas não tão rígidas quanto de quinta para sexta-feira. Então, o alerta é máximo da Defesa Civil, estão trabalhando com as redes sociais de todo o estado, até porque temos moradores de rua, enfim, né? Muitas situações que chamam a atenção, idosos, crianças, pets, né? Então, tudo isso vem um frio muito intenso nessa quinta-feira e a gente vai monitorando e trazendo as informações para vocês, até porque a neve é bonita, mas também pode causar aí uma série de intercorrências e a gente vai informando ao pessoal aqui da RIT durante a semana, Tabata. Certo, Michele, olha, agora são 11h41. A Michele ao vivo, direto de Criciúma, em Santa Catarina. Muito obrigada pelas informações, uma ótima semana para vocês. E cuidado também, atenção redobrada para toda a região. Muito obrigada. E veja a seguir, STF ouve ex-ministro da Saúde, mais testemunhas no caso que investiga plano de golpe. E agora vamos ver como está o tempo em Pouso Alegre, Minas Gerais. 19 graus neste momento, friozinho, mas o céu está bem bonito. Nós voltamos já já. O Redação RIT está de volta, agora são 11h44 pelo horário de Brasília. A Espanha recebeu uma reunião de países árabes e europeus para pressionar Israel sobre os massivos ataques em Gaza. A Espanha recebeu uma reunião de países árabes e europeus para pressionar Israel sobre Gaza. A reunião em Madrid teve como objetivo deter a guerra desumana e sem sentido de Israel em Gaza, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, antes da abertura do encontro, que teve a participação de representantes de 20 nações e organismos internacionais. Integrantes de países europeus, incluindo França, Reino Unido, Alemanha e Itália, participaram ao lado de enviados do Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Marrocos, da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica. Também participaram Brasil, Noruega, Islândia, Irlanda, Eslovênia e Espanha. Vários aliados tradicionais de Israel aumentaram a pressão depois que o exército israelense intensificou as operações na faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas. Israel retomou as operações militares na faixa em 18 de março, após romper uma trégua de 2 meses. José Álvarez defendeu que a ajuda humanitária deve entrar em Gaza massivamente, sem condições e sem limites, e não controlada por Israel. Segundo o chanceler, sanções devem ser consideradas. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta segunda os depoimentos das testemunhas do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre as testemunhas estão o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Entre os nomeados estão o general Carlos Penteado, secretário executivo do GSI, durante a invasão das sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro, e Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Ambos atuaram durante o governo de Jair Bolsonaro. Queiroga também será ouvido como testemunha do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Ele assumiu o Ministério da Saúde como o 4º ministro da pasta em março de 2021, até o fim do governo anterior, em dezembro de 2022. Nesta semana, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta pelos ministros Cristiano Zanin, presidente da turma, Alexandre de Moraes, relator do caso,
Carmen Lúcia. Flávio Dino e Luiz Fux vai ouvir ainda testemunhas de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e do ex-presidente Bolsonaro. As oitivas começaram na última semana com testemunhas de acusação indicadas pela Procuradoria-Geral da República. A PGR foram tomados os depoimentos das testemunhas de defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, além das testemunhas do deputado federal Alexandre Ramagem, Braga Neto, Augusto Heleno e do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Após os depoimentos, será aberta a etapa das alegações finais para que defesa e acusação apresentem suas manifestações por escrito no prazo de 15 dias. Em seguida, o relator marcará a data para o interrogatório dos réus, e só então o julgamento será pautado. A expectativa é que o chamado núcleo crucial da trama golpista seja julgado em meados de setembro a outubro deste ano. E a partir de hoje, o INSS começa a fazer o reembolso aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos na folha de pagamento de abril. Todos os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira até 6 de junho. A restituição atende a uma determinação do Instituto de suspender todos os descontos de mensalidades associativas nos benefícios. Como a folha referente ao mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Ao todo, serão transferidos R$ 292 milhões aos beneficiários que tiveram valores retidos. Em relação às mensalidades antigas que tiveram descontos, o beneficiário deve informar ao INSS caso não reconheça que tenha autorizado o débito. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Após o procedimento, o Instituto vai acionar a entidade para que ela comprove se o aposentado ou pensionista autorizou o desconto. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. Para quem não conseguir atendimento por esses canais, as agências dos Correios também começaram a atender as vítimas de descontos indevidos. Ao todo, 4.730 agências e todo o país estão habilitadas para o atendimento aos serviços de consulta do INSS. E o terceiro lote do dinheiro esquecido do fundo PIS/PASEP foi liberado nesta segunda-feira para mais de 11 mil pedidos. Segundo o Ministério da Fazenda, o pagamento total será de mais de 31 milhões de reais. E tem direito aos valores quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e não realizou ainda o saque. A solicitação pode ser feita por meio do aplicativo da Caixa ou direto em uma agência. Em caso de falecimento do titular das cotas, os herdeiros podem fazer a solicitação, mas precisam ter o número de inscrição PIS/PASEP do cotista para a consulta. E olha, mudando de assunto, apesar da pesquisa do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central no dia 19, apontar o crescimento de 2% para 2,02% da economia em 2025, a alta nos produtos básicos da alimentação continuam pressionando a inflação e afetando, é claro, o bolso dos brasileiros. O preço do café moído, por exemplo, disparou 80%. Segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do café moído registrou alta de 80% nos últimos 12 meses até abril. A alta do produto é atribuída principalmente ao clima e à demanda global, especialmente da China, o sexto maior importador de café brasileiro. E o Brasil responde por cerca de 38% da produção global de café. Em 2024, os dados impressionaram. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, somente no ano passado foram exportadas no ano 46,4 milhões de sacas de 60 quilos, 3,78% a mais que o recorte de 2020. Enquanto o mercado exportador brasileiro se destaca nas commodities agrícolas, o comportamento dos consumidores foi afetado. A Associação Brasileira da Indústria do Café divulgou uma queda de 16% no consumo em comparação
a 2023. Esse cenário leva os consumidores a buscarem alternativas mais econômicas para manter o hábito do consumo da bebida. O café solúvel, por exemplo, teve um aumento de 17% no preço, ficando mais acessível ao bolso. A decisão de consumir um pouco menos de café ajuda sim o mercado, porque você vai diminuir a demanda, a oferta continua de alguma forma também baixa, então você equilibra os preços, sobretudo em função de ter subido mais de 80% nos últimos meses. Então, você tem esse procedimento sim dos consumidores que pode contribuir para que o café baixe de preço, porque a lei da oferta e da procura acaba equilibrando os preços. E também tem os procedimentos das próprias empresas com relação à produção de café solúvel, com um café de menor qualidade também, a gente tem visto isso, né? Então os consumidores devem ficar atentos também para pagar de uma forma justa o preço do café com qualidade, mas não tenha dúvida que a estratégia de reduzir um pouco o consumo ajuda sim. Não sei se é possível, né? As pessoas realmente dispensar a bebida, o café. Mas esperamos que isso aconteça e os próximos meses podem apontar para uma queda do café, sobretudo em função da melhora do clima, né? E o meio ambiente ajuda também. Dispensar um cafezinho é difícil, hein? E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma pequena ilha japonesa chamada Okinawa. Localizada no extremo sul do Japão, Okinawa é um arquipélago de ilhas banhado por águas cristalinas do Oceano Pacífico com um clima subtropical, praias de areia branca e uma rica biodiversidade marinha. A ilha é conhecida como o segredo da longevidade. A população local possui uma das maiores expectativas de vida do mundo. E vamos então com uma câmera ao vivo de Okinawa, abrindo a tela agora para a gente ver que Okinawa é frequentemente referida como a cidade do karatê, devido ao seu importante papel na história e desenvolvimento dessa arte marcial. A ilha é o berço do karatê, onde a disciplina começou a evoluir a partir de técnicas de defesa pessoal sem armas. Essa arte marcial está profundamente enraizada na cultura e na história de Okinawa, sendo praticada há séculos e transmitida de geração em geração. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. Até mais.